Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui o trecho do ESPN FC, o Pascoal, Zinho, Daniela Boaventura e o Silas falando sobre o Flamengo já projetando essa partida contra o Botafogo. Deixar os créditos na descrição. ESPN Brasil. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, mas agora bora pro vídeo. É o seguinte, a gente vai falar ainda do Botafogo, né, que perdeu pro Madureira com o time misto, poupando os jogadores. Por quê? Porque nessa quarta-feira tem jogo atrasado contra o Flamengo. E o Felipe Luiz deu uma declaração que deixa no ar assim, vai mudar daqui pra frente o que escala, pensando em não cansar demais os jogadores ou estourar os jogadores pra temporada? Vamos começar a falar desse Botafogo e Flamengo aqui com a sonora do Felipe, com a entrevista do Felipe. Eu já falei, eu falo uma, duas, três e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais pra frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa pra nada, porque com o time, que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. Segundo tempo a gente começou em cima deles, criando chances e é claro que tem ajustes que temos que fazer, mas não acredito que tenha faltado ousadia. Tem sim um mérito grande do Fluminense em poder defender e em ser muito agressivo na marcação, fazer bastante faltas e pararam bastante o jogo, e isso é mérito deles. Jogadores que não estavam tão bem do Fluminense, eles aparecem, eles crescem nesses momentos. Então a gente vê a melhor versão de Martinelli, de Arias, o próprio Fuentes, lateral esquerdo, fez um grande jogo, e a gente viu hoje um grande Fluminense. E um grande treinador que sabe defender muito bem, como ele fez, que é o Mano. Então, mas não está engasgado, nunca eu penso assim. A única coisa que eu penso agora é em ganhar o próximo jogo. E assim eu vou para frente, pensando para frente, não fico remoendo. Tá aí o Felipe Luizinho falando sobre o Fla-Flu, né, que foi ruim de assistir, foi um jogo ruim, e já projetando a sequência. O Botafogo também poupou jogadores. Acho que o recado que o Felipe dá verbalmente é meio que o recado de todo um time que vai disputar, principalmente os que tem um Mundial, né, que é o caso do Botafogo, pensando na temporada como um todo, assim. Quanto que isso pode equilibrar o próximo confronto, sabe, no sentido do Botafogo ter poupado os jogadores e do Felipe ter dado essa declaração, Tetra? Assim, eu entendo aquilo que ele está falando, que não vai desgastar, ele falou matar, né? Mas desgastar jogadores com sequência de jogo, porque assim, ó, o Alexandre já se lesionou. Saiu logo no início do jogo, bem no início, já sentiu. 7 minutos. Opa, podia piorar, levantou a mão, entrou Ayrton Lucas. E eu acho que é nesse sentido, o De La Cruz também, com problema, ficou de fora, Arrascaeta também. Então ele está seguindo as orientações do departamento médico, departamento ali, o pessoal da fisiologia. Tem um elenco muito bom, e aí eu concordo com ele, falei isso do Palmeiras e falo do Flamengo. Tem um time suficiente para brigar pelo título, para ganhar o jogo. O Fluminense também estava desfalcado. O jogo era muito mais pressão para o Fluminense do que para o Flamengo. O empate é pior para o Fluminense, né? na circunstância do campeonato. Agora, o que me chamou a atenção é que o time que entrou para jogar, o time titular que entrou para jogar, ele foi poupado no meio de semana. O Flamengo deu uma goleada, né? O Pascoal até falou, porque não jogou para isso tudo. O que criou, a bola entrou. Mas, pô, a Portuguesa, né, teve chance também. Mas o Flamengo meteu 5-0. E não era com o time titular, era com o time alternativo. E a resposta física não foi boa. Calor, Rio de Janeiro está demais. O Brasil, mas o Rio de Janeiro está demais, muito calor. Reclamaram da condição do gramado. Teve tudo isso, tem que ser dado desconto. Mas fisicamente o Flamengo tinha um time que foi poupado, treinou e se recuperou para jogar o Clássico. E não teve uma resposta boa. Tecnicamente, muitos erros. E aí do lado do Fluminense também, mas o Fluminense... A postura do Mano Menezes inibiu a saída de bola do Flamengo, adiantou, marcou mais lá. Ele falou até que o Fluminense, o Mano, grande treinador, sabe marcar, mas ele marcou no campo ofensivo. Pressionou e dificultou a saída de bola do Flamengo. Isso proporcionou muitos erros e uma tática que não estava boa para os grandes jogadores dos dois times, tirando o Arias, que o Arias ele tem função diferente, está jogando bem, está incomodando.
mas os grandes jogadores do Flamengo não estavam num dia feliz, não renderam. Então, assim, o jogo foi de baixo nível técnico e com pouquíssimas finalizações para a grandeza que tem essas duas equipes. Agora, acho que foi pior para o Fluminense, né, que vai ter que estar torcendo para os outros resultados. Não depende só dele para classificar o Fluminense. O Flamengo depende dele. Ainda tem um jogo atrasado que é contra o Botafogo. E esse clássico com o Botafogo poupando os titulares, perdeu para o Madureira porque poupou visando o clássico. Esse jogo ganhou contornos de mais uma decisão. Principalmente do que aconteceu depois da Supercopa, né? Que todo mundo falou que houve um domínio ali do Flamengo. Com certeza o Botafogo está se preparando para que isso não se repita. Mas se o Botafogo jogar com aquela preguiça que jogou aquele jogo da Supercopa, vai tomar outra cacetada. Mas o pessoal descansou agora contra o Madureira. Mas eu espero que eles estejam refletindo a respeito. Para jogar daquele jeito, vai tomar, vai perder e pode até passar vergonha. Porque se o Flamengo jogar inteirinho, o time escalado inteirinho do Flamengo, aí fica difícil pro Botafogo. O Botafogo ainda tem um bom time, não é o mesmo do ano passado, mas ainda tem um bom time. Mas quando precisa do banco de reservas, não acontece. Não acontece. Por isso é que o Botafogo... Aliás, com todo respeito ao Botafogo, hein? Quem jogou foi o Madureira, hein? Quem jogou foi o Madureira. Bonita a camisa do Madureira, achei uma camisa sensacional. Tricolor suburbano. Parabéns pro Madureira, a camisa é bonita demais. E o time do Botafogo, esse que jogou contra o Madureira, sim, ele não é o Botafogo, né, gente? Quando o Botafogo começou o campeonato, que eu falava, isso não é o Botafogo? Isso aí não é o Flamengo? Aí o pessoal, mas fazer o quê? É o que temos para o momento e tal. E aí, o que temos para o momento é isso aí. Cria essa dificuldade. Vai ter que botar o time inteiro para jogar contra o Flamengo. E aí o Felipe diz o seguinte, vou mesclar o time de novo. Não vou botar o time titular, porque o titular é aquele que jogou naquela partida de decisão. Mas esse mesclado, só uma informação, o Alexandre ele sai sentindo uma lesão na coxa esquerda, grau 1, constatada a lesão, deve ficar uns 20 dias fora, né? Em compensação, o time misto deve prever as voltas do De La Cruz e do Arrascaeta. Precisa saber disso. Essa é uma outra questão. Porque o Arrascaeta está naquela fase de entrar, joga um pouco e sai, fica fora. O De La Cruz entrou, jogou, fez uma... Como é que é o negócio? De contenção de carga? Gestão de carga. Gestão de carga, entendeu? Gestão de carga, para mim, é caminhão, que você bota um monte de coisa em cima, você tem que fazer a gestão da carga que vai em cima do caminhão, que é para equilibrar o caminhão. Gestão de carga, você está poupando os caras. Fala aqui o português, claro, eu estou poupando o time, porque eu preciso desses caras num momento importante. Sim, entendeu? Que não necessariamente é o Carioca, isso, pode ser lá na frente. O nosso fã de esporte que vê o programa... O problema é que eles têm clássicos, né? Então, tem clássico. Exatamente isso. O Botafogo vai jogar com o time principal contra o Flamengo e depois, no final de semana, contra o Vasco, vai ter que jogar. Para classificar, vai ter que jogar. Tem que botar todo mundo para jogar. Não, é o Flamengo que joga contra o Vasco, não é? No final de semana? Desculpa. E aí depois, tem dia 23, tem Vasco e Botafogo também. É isso. Tem Vasco. É isso. Então, aí é o que o Felipe Luiz diz. Desculpa, confundi. Aí o que o Felipe Luiz diz. Ele não vai matar os jogadores nos dois... Ele vai dar uma segurada. Vai ter que escolher o maior. Mais uma informação, a pedido do Flamengo, a Ferge alterou o horário do jogo do final de semana entre Flamengo e Vasco da Gama. Era marcado para as 4h30 da tarde, vai ser 9h45 da noite pelo calor no Rio de Janeiro. Foi o primeiro jogo que o Flamengo fez nesse horário, né? No Rio, no Campeonato Carioca. Silas, quero te ouvir também um pouquinho sobre essa projeção, sobre o fato do Botafogo ter poupado seus jogadores e o Flamengo também olhar diferente para essa sequência com clássicos. É que o Botafogo, ele estava com sangue doce, né? Ele é campeão da Libertadores, ele é campeão brasileiro. E aí ele perde aqueles... não é que ele perde muitos jogadores, mas a importância dos jogadores que saíram é absurda, né? Sim. Só o Luiz Henrique, o Almada, Luiz Henrique Almada, né? Júnior Santos, ou seja, esses jogadores são... Tudo bem, o Eduardo, né, que saiu, o Tiquinho saiu, mas esses jogadores era o ataque do Botafogo. Também chegou o Arthur. E aí, essa derrota para o Flamengo... já vira uma chavinha lá no Botafogo, que na Supercopa, né? Na Supercopa. Ou a gente começa de novo a ficar ligado, porque essa gordurinha já está acabando do Brasileiro e da Copa Libertadores, porque tem muita coisa grande pela frente. E do lado do Flamengo,
é o contrário. O Flamengo termina bem e começa bem, ganhando a Supercopa contra o Botafogo. Um treinador que está chamando a atenção de todo mundo, que é o Felipe Luiz, não só com as escalações, a forma de trabalhar, o planejamento tático, mas também com as declarações que ele dá a respeito, sabe? Não tem medo de perder o emprego, não. Eu vou fazer isso aqui, se tiverem que me mandar embora, mas eu vou fazer isso aqui porque eu estou semeando também na minha carreira. Agora, o Flamengo tem muito mais gente, né? A gente falou aqui do clássico que foi de muito elenco, ruim, né? Olhando o elenco, mas a sim. cabeçada que o Everton Cebolinha dá e a defesa que faz o Fábio foi, assim, tudo bem, foi muito pouco pela grandeza dos dois times, mas o Flamengo, mesmo sem o Pedro, mesmo com a saída do Davi Luiz, do Alcaraz, Fabrício mesmo Bruno, o é Fabrício favorito? Bruno, eu acho Pra que é. quarta-feira? Eu acho que é. A gente porque vai falar parece que mais. pegou um caminho. trilhozinho melhor, A gente vai falar mais, vamos falar mais desse clássico aqui, ele é só na quarta-feira. Falaram dessa possibilidade de troca de horário para esse jogo de quarta-feira entre Flamengo e Botafogo e houve a confirmação dessa troca. Enquanto eles traziam as notícias para a gente, chega a informação que de fato esse jogo teve o horário alterado, não mais na parte da tarde, mas 9h30 da noite esse jogo para Flamengo e Botafogo. Inclusive o Zé Boto falou já sobre isso. Nós já pedimos à Federação, pedimos aos outros clubes e todos são sensíveis de não se jogar a esta hora porque existem muitas questões a nível de saúde dos jogadores, até a nível da qualidade do espetáculo que nós estamos a passar para fora e acho que estamos a passar uma imagem que não é a real imagem nem o potencial que o futebol no Brasil tem. Temos também questões de que não vamos utilizar os melhores jogadores sempre como seria bom para o espetáculo, não os vamos utilizar porque não podemos matar os jogadores numa fase tão precoce da época e sujeitá-los a jogar a temperaturas que não são indicadas para se jogar futebol. É impossível que não haja um desgaste precoce dos jogadores e que não existam lesões provocadas por esse calor excessivo que não é nada compatível com fazer-se desporto a essa hora. E é um apelo que eu fazia a quem de direito para bem de todos, para bem do espetáculo, para bem daquilo que é a imagem do futebol brasileiro, não se jogar a esta hora. De 4h30 para 9h45. Esse jogo no próximo sábado, então, para ficar certinho, a Federação Carioca de Futebol alterou esse horário. Próximo sábado, das 4h30 para as 9h45, esse Flamengo e Botafogo, Fernando. Acho que para o jogo é melhor. O que a gente viu no último sábado foi terrível no Maracanã. Né? O Fla-Flu muito abaixo tecnicamente, muito pegado, né? De muita marcação. Os jogadores saíram reclamando bastante, não só do desgaste, mas do gramado também um pouco mais duro ali do Maracanã. Ou seja, o próprio estádio não estava lotado, muito quente no Rio de Janeiro. Né? As pessoas curtindo a praia no Rio de Janeiro. Acho que a mudança é benéfica nesse sentido. Para um jogo no sábado, pensando no público, não sei se é o ideal, mas não dá para abraçar o mundo também. Não dá para você conseguir esse mundo ideal, né? De fato, é um desgaste muito grande, é uma grande pré-temporada que a gente está vendo, né? Principalmente para o Flamengo. Né? O Flamengo almeja objetivos maiores do que o Vasco, projetando, né, a temporada do Vasco nesse momento. É uma realidade que o Campeonato Carioca seria importante para você retomar um caminho de título, que é difícil. E é isso, assim, vamos aguardar, né? A gente tem uma semana interessante no futebol carioca com clássicos aí, né? E o Flamengo com essa sequência também. Não passou muito no teste contra o Fluminense, não. O time, né, pecou muito na criatividade. O Fluminense foi bem dentro da sua proposta, marcou com bastante organização, mas também do meio para frente foi uma atuação muito pobre, Glaucio. Bom, tivemos no fim de semana também, Grenal. É isso aí, nação, pessoal, já projetando essa partida da próxima quarta-feira, Flamengo e Botafogo. Depois dessa partida contra o Botafogo tem mais um clássico contra o Vasco no final de semana. Inclusive até foi mudado, né, de horário. Concordo com essa mudança de horário, né, da partida do final de semana. Aquele jogo contra o Fluminense mesmo, que foi às 16h30. É desnecessário uma partida
naquele horário, né? Rio de Janeiro, o clima muito quente, né? Não colabora para o futebol melhor, né? Inclusive atrapalhou bastante na partida do Flamengo contra o Fluminense. Esse jogo contra o Vasco no final de semana, que era às 16h30, passou para, se não me engano, 21h30, um horário bem melhor, um clima mais fresco, né, à noite, durante a tarde, né, às 16h30, um clima muito quente, Rio de Janeiro, mas esse jogo agora, né, passando aí para as 21h30, se não me engano, essa partida contra o Vasco, mas quarta-feira, né, tem esse jogo contra o Botafogo, mais um clássico no Campeonato Carioca, e a gente espera aí que o Flamengo jogue um futebol melhor do que jogou contra o Fluminense no último final de semana, né? Foi um clássico muito ruim, o Flamengo não jogou nada, um clássico bem abaixo daquilo que o torcedor esperava, né? Um jogo bem abaixo daquilo que o torcedor estava esperando contra o Fluminense. Mas é aguardar as próximas informações do Flamengo, o Mengão que está se preparando para essa partida e vai com tudo em busca da vitória contra o Botafogo. Recentemente o Flamengo atropelou o Botafogo na Supercopa do Brasil. Acredito que o Botafogo vai vir aí com um clima mais de revanche, né? Não vai querer perder novamente para o Flamengo. Então tem tudo para ser um grande jogo. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.